Oi, galerinha da gravação, bom dia. Estamos começando a aula de história agora. Gente, isso é muito esquizofrênico. Eu tô com duas telas na minha frente, aí eu falo com uma galera aqui que está assistindo as coisas no futuro, entendeu? E eu falo com vocês que estão assistindo agora no presente. E enquanto o que eu já falei está no passado, mas está gravado, passado registrado. O tempo, galera, ele não existe. Quem assistiu a minha primeira aula, entendeu? Que não está no YouTube, infelizmente, não consegui postar a primeiríssima aula para vocês. Perdi aí, assim como perdi meu computador, nunca mais ele voltou. Quem achou a minha primeira aula entende essa afirmação. O tempo não existe. Vamos lá, galera, vamos começar. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar hoje o movimento operário no Brasil, né? Movimento operário e direito trabalhista no Brasil. Antes disso, para começar esse assunto, eu quero falar com vocês sobre a greve dos entregadores de aplicativo que aconteceu ano passado. Alguém aqui, galera, alguém nessa turma já trabalhou de entregador, trabalha de entregador, conhece alguém que trabalha de entregador? Alguém na família, amigo, alguma coisa assim? Por favor, me responda. Ana Cláudia, você trabalhou ou conhece? Ah, certo. Vocês acompanharam essa greve, essa série de manifestações que aconteceram ano passado? Vocês não sabiam que isso aconteceu? Vocês... Ah, tá certo. Não estavam sabendo. Ótimo, tá bom, tá bom. Interessante. A gente vai discutir isso no aulão de quarta-feira. E aí, Alisson, o que você achou dessas manifestações? Qual a sua opinião sobre elas? Não é alienada, não. A gente vai discutir isso depois. Galera do vídeo, é porque Jamile tá dizendo que era alienada, por isso que ela não sabia, mas não é, ela não é alienada. A gente vai discutir sobre como é que a informação chega a gente depois. Alisson, me dê sua opinião sobre a greve, por favor. Ela é muito importante para mim. Então tá bom, vou soltar o vídeo. Galera, então fiquem atentos ao vídeo que eu vou colocar agora, que ele explica de forma resumida o que foi essa movimentação dos entregadores de aplicativo, tá certo? Porque, como, enfim, explica essa problemática aí que aconteceu e a gente vai repetir, a gente vai refletir sobre direitos trabalhistas a partir dela. Eu me sinto explorado literalmente. Eu todo dia de manhã eu faço minha oração para mim não me acidentar, porque se eu me acidentar eu tô lascado. Se o cliente cancelar, também eu tô lascado, porque o aplicativo não fica com prejuízo nenhum.
caras não valorizam isso aqui, a força de trabalho. Ó, os caras pagam 1 milhão numa casa, mas não tem coragem de pagar 5 mil para nós pintar ela. Os caras não valorizam a força de trabalho. Eu vou falar uma verdade para vocês, ó. Existe força de trabalho sem patrão. Não existe patrão sem força de trabalho. Isso aqui não é papo politiqueiro. Tem vários nomes que falam assim: ei, Galo, qual que é a sua? Você quer ser o Lula? Você quer se candidatar? Se um dia eu me candidatar a um cargo político, eu dei uma casa nessa porra. Eu não quero ser político escolar, eu quero ser político de rua. Sabe quem era político de rua? Jesus Cristo era político de rua. Vamos junto nessa, galera! Bora, rapaziada, compreensíveis bloqueios injustos, menores taxas, o aumento da taxa mínima, menores condições de trabalho, valorização da nossa categoria. Tá bom, pô. Qual? E aí? E aí, pessoal? O que vocês acharam? Opiniões? Ah, eu queria só conseguir passar essa droga. Okay. O que vocês acharam, galera? Vocês que estão aí na turma do Meet. Estão no direito, né? Eles estão buscando um direito, né? Galera, eu vou levantar aqui alguns pontos desse vídeo que eu acho interessante. Primeiro ponto que eu acho interessantíssimo, né? É a questão do motoboy lá falando de que no Brasil eles pagam 1 milhão pra uma casa, mas não paga 5 mil pra pintar ela. Acha caro pagar 5 mil pra pintar ela. Quem assistiu a aula passada sabe o que é que a gente tá falando, né? Da desvalorização do trabalho no Brasil. Há uma relação histórica, há um histórico que sustenta a desvalorização do trabalho no Brasil. O Brasil
Nós, como sociedade, não valorizamos o trabalho, tá certo? Enquanto mais pesado, enquanto mais manual, enquanto mais trabalho estiver inserido no trabalho, né? E aí os dois sentidos da palavra trabalho, enquanto mais trabalho estiver, mais barato a gente quer pagar, né? Menos a gente quer pagar. É só ver a situação das empregadas domésticas no Brasil. Além disso, é interessante também como as empresas se posicionam, né? Porque as empresas vão lá e falam: ah, galera, tá de boa, pode protestar, nós apoiamos o seu direito a fazer protesto. Eu acho que é isso mesmo, né? Mas hoje, um ano depois, né? Começou o dia 1º de julho, então um ano depois desses acontecimentos, nenhuma medida foi tomada pelas empresas, tá certo? Então, toda essa movimentação foi uma movimentação nacional, aconteceram eu acho que todas as capitais e algumas cidades do interior, né? Aconteceu no Brasil, mas enfim, aconteceu pelo Brasil inteiro, né? Apesar de todas essas manifestações, as empresas ouviram de mercador. Um beijinho aí, galera. Super apoio, né? O fato de vocês estarem se manifestando, mas assim, não posso fazer nada por isso. E é interessante porque eles estão se manifestando, como o Breno falou, estão no direito, né? Eles estão se manifestando pelo mínimo. Aí vocês podem dizer: professor, mas eles escolheram estar trabalhando de motoboy. Eles escolheram mesmo. A gente tem que refletir sobre... É interessante a gente refletir também sobre o poder de escolha que nos é dado dentro do contexto atual do Brasil. Nós estamos em uma pandemia, nós temos mais de 14 milhões de desempregados, fora o índice desalentado, que está muito grande. Desalentados são as pessoas que desistiram de procurar emprego, né? Um mercado informal crescendo a cada vez mais. Nós estamos em uma crise nacional e mundial, sendo que a nacional está bem pior que a mundial, não é? Eu acho que eu não preciso nem falar disso. E aí, nesse contexto, trabalhos informais são cada vez mais buscados, né? Eu tenho que sobreviver de alguma forma. Mas esses trabalhos informais, no atual contexto do capitalismo, eles quebraram com uma lógica que é a do patrão. Então esses trabalhadores, eles não têm patrão. E aí, por não ter patrão, né, são eles mesmos os patrões, eles estão trabalhando para si, né? Por não ter patrão, há a ideia de que ninguém tem obrigação sobre eles. Mas tem alguém ganhando, galera. Os lucros das empresas de aplicativo foram enormes do ano passado para cá, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso porque todo mundo passou a usar empresas de aplicativo muito mais do que antes, né? Os lucros foram enormes. Enquanto isso, os entregadores ou trabalhadores dessas empresas de aplicativo têm que fazer jornadas cada vez maiores para poder conseguir o mínimo, né, para sobreviver. E, além disso, sem nenhuma garantia, no caso de quebrar a perna, se acidentar, perder o transporte, assalto, a pessoa não... o cliente desiste, enfim. Tudo isso, eles não têm nenhuma garantia. Afinal, eles trabalham para si, eles não trabalham para nenhum patrão, por isso ninguém teria obrigação sobre eles. Galera, a gente está chegando em um contexto de relativização absoluta dos direitos trabalhistas. Quer dizer, os trabalhadores estão voltando a um contexto de não ter direitos. De um único direito do trabalhador é trabalhar para poder se sustentar. E aí esse trabalhar para poder se sustentar se coloca nas piores situações, né? E com, além disso, com remuneração muito baixa, né? E aí é o que Jamil está falando, sem nenhuma infraestrutura, né? A menor das infraestruturas, eles têm que se virar. E aí toda essa história me leva a pensar sobre de onde vêm esses direitos trabalhistas. Porque o que eles reivindicam, galera, é colocado hoje como um mínimo. Mas será que sempre foi o mínimo? Será que sempre houve essa noção de que existem direitos trabalhistas e nós podemos buscar?
o que são esses direitos que eles estão querendo reivindicar e como é que historicamente eles foram construídos ou conquistados, né? E por que é que esses trabalhadores hoje em dia lutam por esses direitos, para manter esses direitos. E aí a pergunta da aula de hoje: de onde vêm os direitos trabalhistas? O que é que esses motoboys querem? Por que é que a gente chegou nessa atual situação? Jamile, se você der um Google, você encontra casos de pessoas entregando de cadeira de rodas, pessoas entregando com o pé quebrado, pessoas entregando acidentadas, com a moto emprestada de outro amigo porque a moto dele quebrou, foi roubada. E por aí vai, porque é sobre isso. Galera que tá no vídeo, a Jamile falou o seguinte: semana passada o motoboy se acidentou e como não tem nenhum seguro, o pé tava com um corte enorme, aberto, pedindo ajuda porque não tinha como trabalhar e portanto não tinha como sustentar a família. É literalmente vender a janta para pagar, vender o almoço para pagar a janta, né? E além disso, essa situação de não ter nenhuma garantia. Enquanto os aplicativos, esse motoboy se acidenta, ao mesmo tempo que esse motoboy se acidenta, 10 outros motoboys estão se cadastrando na plataforma. Então o aplicativo pode simplesmente abrir mão desse motoboy, caguei para ele, né? Como diria o nosso fundo presidencial, caguei para ele e eu tenho outros 10 aí para trabalhar para mim. Eu estou pesquisando aqui só porque eu estou falando da minha cabeça e eu acho muito ruim falar sobre isso da minha cabeça, né? Mas olha só, vou mostrar para vocês o famoso exército de reserva. Vou mostrar para vocês. Entregas de comida disparam em 2020 e aplicativos comemoram os resultados. As restrições de circulação e fechamento de restaurantes durante a pandemia afetaram positivamente o serviço de entrega. Nesta quinta-feira, a Uber divulgou que obteve grandes prejuízos líquidos para o ano 2020, mas anunciou que seu ramo de entrega de comida, Uber Eats, teve aumento de renda de 224% no mundo, só no quarto trimestre. Continuamos confiando na possibilidade de que o nosso ramo de entrega chegue a ser lucrativo em 2021. No serviço Delivery Hero, com sede em Berlim, o que opera 40 países, informou que quase dobrou suas operações no ano passado, efetuando 1,3 bilhão de entrega. Grande rival da Eats, o Deliveroo ainda não informou seu rendimento em 2020, mas recentemente anunciou um aumento de suas vendas que foi lucrativa por mais de 6 meses graças à restrição de circulação. E por aí vai, né? E aí compara com a situação anterior à crise. Essa matéria é de fevereiro desse ano, né? 11 de fevereiro desse ano, tá aqui. Pela agência de imprensa francesa, France Press. Isso é só para dar embasamento para o que eu estou falando da minha cabeça. Eu não gosto de falar isso da minha cabeça, né? Como os lucros das empresas, como essas empresas ganharam no ano 2020 e muitas vezes à custa exatamente disso, do que Jamile colocou como exército de reserva, né? E da situação desses trabalhadores. Porque para eles terem lucros bilionários, trilionários, esses trabalhadores têm que estar tendo direitos quase nenhum. Gente, e isso é uma parte ínfima do que eles poderiam dar a esses trabalhadores. É assim, é um seguro de vida, sabe? Um negócio assim, ó, a empresa se compromete a, se acontecer algum acidente, passa 6 meses com um salário mínimo para sua família. Ou a empresa se compromete em caso de acidente que você sobreviva, né? Em acidente que lhe alige de alguma forma.
também dá um seguro acidente. Em caso de perda de transporte, a gente assume a responsabilidade. Para essas empresas, isso é ínfimo. A gente está falando de lucros trilionários. Então, dá, né? Ceder alguns desses direitos a esses trabalhadores é algo mínimo dentro desse lucro. Mas para elas é muito mais importante manter esse rendimento trilionário para os seus acionistas, né? Enfim, continuando. De onde vêm os direitos trabalhistas? Galera, na aula de hoje, eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente, que é a de trazer questões, e a partir dessas questões a partir dessas questões eu vou usar de gatilho, de estímulo para a discussão, tá certo? Mas eu não vou responder essas questões. Hoje ainda, quando eu for disponibilizar o material da aula de hoje, aí eu vou colocar uma lista de questões que vai incluir essas daí, tá certo? Então, eu não vou responder elas, literalmente, tá certo? Mas eu vou usar o contexto delas, o texto delas para a gente entrar na discussão. Breno, pois é, 6,30, né, gasolina? O meu cunhado era Uber e desistiu completamente aqui em Mossoró, porque ele tinha sido assaltado e além disso a gasolina 6,30. Aí já tá 6,50, aqui em Mossoró tá 6,30. É sobre isso. Enfim, vamos continuar. Sou de Mossoró. Mas eu faço história em Natal, e aí eu tô... Pois é. A taxa mínima de R$6 no Uber não dá 1 litro de gasolina. Vamos continuar, galera. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários, as fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, pela sua custa? Essa é a resposta de Manuel Felicidade de Souza, diretor-geral de Terras Públicas, ao Senado Vergueiro. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se ao O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro que confrontaram o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de definir uma... peraí. Definiram a política de subsídio governamental para fomentar a imigração. Galera, na aula passada eu dei uma passada sobre isso, mas o que essa discussão nos leva é exatamente para o contexto de final da escravidão. E aí, né, de substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. No Brasil, esse processo foi lento, gradual, né? Foi lento e gradual. E, meu Deus do céu, eu tô fazendo a transmissão aqui toda errada. No Brasil, esse processo foi lento e gradual. E levou a muitos anos de discussão sobre o que fazer com esses escravos, com esses escravizados, né? Que agora seriam libertos, e como substituir a mão de obra. Os patrões, os donos dos escravos, dos escravizados, eles queriam que o governo desse algum tipo de subsídio. Afinal, eles tinham a posse, né? Eles tinham a posse da propriedade do escravo e agora não tinham mais. O Estado tinha acabado com essa propriedade deles. Eles tinham que abrir mão. E como é que o Estado não vai dar nenhum auxílio
para quem está abrindo mão da sua propriedade. Nenhuma tipo de pagamento, né? Galera, eu estou falando assim, mas é nesse sentido bem econômico mesmo. Não se pensa no escravizado como uma pessoa. É um bem, né? É um objeto. Então esse objeto ele precisa ser reavido pelo império, né? E aí isso gera um problema para os patrões. O que fazer a partir daí? Por que é que esses escravos... E aí, galera, isso também está em contexto de industrialização, né? O Brasil está passando por um contexto de industrialização. Eu não quero que vocês pensem que esse contexto de industrialização, galera, é uma revolução industrial aos moldes da Inglaterra. É algo bem lento, bem gradual, bem devagarzinho, tá certo? Mas que é uma revolução industrial de alguma forma. É o início da industrialização no Brasil, né? E aí existe esse trabalho. Para esse contexto, né, o trabalho escravo não combina com a industrialização, tem um problema, porque o escravizado é um trabalhador de uma lógica completamente diferente, tá certo? Enquanto isso, no campo, para a lógica dos donos dos latifúndios, né, para a cabeça deles, o trabalhador assalariado não serve para o campo, porque eles queriam o trabalhador escravo que eles já tinham, né? Então, é aí uma discussão variada, anos de discussão sobre o que fazer com esses trabalhadores. Inclusive com indicação de mandar embora a galera da África, ó, lavar as mãos. A gente sequestrou vocês, trouxe vocês para aqui, vocês estão aqui há não sei quantas gerações, mas agora, obrigado pelo serviço. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. E, enfim, e sem nenhuma garantia. E além do mais, ainda tinha outro aspecto nisso, que é dos trabalhadores escravizados não quererem ficar nas fazendas. E aí é completamente compreensível, né? Na imagem do patrão, do dono, do atual patrão, né? Que agora seria o seu patrão que iria pagar seu salário. Nessa imagem está o do antigo dono de escravo, é a mesma pessoa, né? E aí o medo de ser escravizado novamente, o medo de ter sua liberdade cerceada novamente. Além disso, né, de querer deixar para trás essa situação, tem a questão a questão do contexto de violência histórica que eles sofrem, né? Então, há um processo de saída dessa galera, desses escravizados do campo, de êxodo rural, né? O processo de saída desses escravizados do campo para a cidade. E aí um inchaço populacional na periferia da cidade, né? A periferia dos grandes centros urbanos, que agora estão começando a se formar no final do Império, né? E que estão passando por um processo lento e gradual de industrialização, ela começa a crescer. Ela começa a crescer desagradamente, exatamente por causa dessas levas de libertos empobrecidos e de trabalhadores do campo empobrecidos, mesmo que antes livres, né, que vão para a cidade, que passam por esse processo de êxodo rural. Já falei dele em outros momentos. E pronto, ok, guarda isso, certo? Processo de êxodo rural, aumento da população urbana na cidade. Só para eu comentar o alto custo dos escravizados. Em um determinado momento, no final da escravidão, principalmente os agora industriários, né? As pessoas que estavam maquinando, né, as próprias fazendas e formando as suas indústrias, passam a perceber que o trabalhador estrangeiro ou que o trabalhador assalariado ele é mais barato do que o escravizado. Por quê? Porque eu pago um salário que é ínfimo, né, para cargas horárias de trabalho tão altas quanto a do escravo, né, sem ter que ter o custo de alimentação e moradia para esse trabalhador.
Eu posso, inclusive, cobrar a moradia dele. Porque agora ele tem um salário. Então, eles começam a perceber que é mais lucrativo e que é mais barato manter o trabalhador assalariado. Tá certo? E aí cria esse problema maior ainda para esses escravizados, porque eles estão sendo expulsos. Era esse o ponto que faltava. Eles estão sendo expulsos das fazendas, né? Porque o dono de escravo não queria essa ligação, né, com o que agora é mal visto, e além de não querer essa ligação, não quer esse custo do escravizado dentro da sua fazenda. Porque ele não vai dar um pedaço de terra para esses escravizados, né, para ele sobreviver, e não quer mais manter. Ó, você agora está livre, meu amor, a senzala aqui vai ser queimada, e lavei minhas mãos, vai embora daqui. E aí esses escravizados, isso é outro ponto que influencia, né, para esse processo de êxodo rural e aumento da população das cidades. E aí esse processo de mestiçagem na periferia. Por isso aí o Estatuto do Vasco da Gama aí do lado. Gente, não gosto de futebol, não torço pro Vasco, não torço para nenhum time, não acompanho, tá certo? Eu só sei que a galera no Twitter fala que é para dar meus pêsames a quem torcer pro Vasco. Então, se tiver algum vascaíno aí na turma, né, meus pêsames. Mas, falando sobre o Vasco da Gama, quem conhece a história do clube, eu acho uma história muito bonita. É um clube de imigrantes portugueses fundado em uma periferia do Rio de Janeiro, né, à época, a periferia do Rio de Janeiro, que era o bairro de São Januário, e é um bairro de trabalhadores. E o Vasco da Gama, ele tem um histórico de posições tidas como progressistas, né? Os primeiros a luta por incluir jogadores negros na liga profissional, agora a luta contra a homofobia no futebol, enfim, na história do Vasco, eu não conheço bem, mas vários pontos a gente tem de posições mais progressistas. Por que é que o Vasco tem esse histórico? O Vasco, ele é um clube que nasce junto de comunidades negras, porque esses bairros de trabalhadores estão sendo ocupados por essas populações escravizadas, libertas, né? Por essas populações negras. Então, o histórico do clube recupera isso. E essa mestiçagem que eu falei, né? Eu usei o termo mestiçagem na periferia, é um encontro de trabalhadores pobres que formam, né, um campo negro. É um campo porque as relações, ele é definido pelas relações de apoio, não só pela localização geográfica, mas pelas relações de apoio entre esses trabalhadores. Entende? Então eu estou usando o exemplo do Clube Regata do Vasco da Gama, mas há o nascimento no Rio de Janeiro, eu estou usando o exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? Mas há o nascimento nessas cidades de vários grupos de negros ou de trabalhadores imigrantes pobres, enfim, de vários grupos de diferentes nomes, organização, agremiação, clube, enfim, de diferentes nomes, mas esses grupos são grupos de apoio entre trabalhadores, grupos em que os trabalhadores começam a se organizar. E aí a gente vê o primeiro embrião de organização de movimento operário no Brasil. Porque esses trabalhadores que começam a se organizar para se dar apoio, né, eles começam também a reivindicar os seus direitos no trabalho. Né? Porque se agora a gente não é mais escravo, se agora eu tenho um salário, eu quero que esse salário seja de acordo com a vida que eu tenho. Eu quero que esse salário me sustente de alguma forma. Eu não quero mais apanhar do meu patrão, eu não sou mais escravo. Né? Então, há uma organização. Eu estou colocando isso, daqui a pouco eu explico por que eu estou colocando isso, desculpa. Mas, enfim, eu quero que vocês entendam que há essa organização na periferia. Tá certo? Até aqui tudo bem? Posso seguir? Tá. A Yasmin me fez uma pergunta agora que agora que eu percebi que eu tenho que colocar marcos temporais nas minhas aulas, né? Eu tô confundindo muitas coisas na cabeça de vocês, eu acho. Mas, Yasmin, esse processo, ele começa
a partir do final ali da década de 80, dos anos de 1800, então entre 1889 e 88, né, que está acabando a escravidão, acabando o império, né? Então é nesse processo de final da escravidão, a partir do final da década de 80, dos anos 800, e o início do século 20, né, pelo menos na década de 10. É um processo que engloba a formação desses grupos, a formação das favelas, a formação dessa periferia, né? É um processo que engloba esses anos, tá certo? Então, por exemplo, o Vasco da Gama, ele é fundado... Deixa eu ver aqui. Cadê os vascaínos? O Vasco da Gama, ele é fundado em 21 de agosto de 1898, né? No Rio de Janeiro. Então, e aí outros clubes vão ser fundados exatamente nesse final do século XIX, tá certo? Tem um texto que eu vou passar para vocês, que é a Tradição Negra da Formação do Sindicato, que ele fala de movimentações de trabalhadores portuários em 1906. E o grupo que eles estudam nasceu antes de 1906, né? Nasceu ali pelos anos de 1900. Então a gente está falando mais ou menos desses 30 anos, entre 1880 e 1910, tá certo? Mais alguma dúvida? Galera, mas obrigado, Yasmin, pela pergunta, e agora eu tô me tocando disso. Eu tenho que colocar marcos temporais mais bem definidos, porque eu acho que pode ficar confuso para vocês mesmo, né? E aí, como é a situação desses trabalhadores nessa nova fábrica, né? A tecelagem, olha, vamos ver essa questão. A tecelagem é uma sala com 4 janelas e 150 operários. O salário é por obra. No começo da fábrica, os tecelões ganhavam, em média, 170 mil réis mensais. Mais tarde, não conseguem ganhar mais do que 90 mil réis. E pelo último rebaixamento, a média era de 75 mil réis. E se a vida fosse barata? Mas a casa que a fábrica aluga, com 2 quartos e cozinha, são 20 mil réis por mês. As outras são de 25 a 30 mil réis. Quanto aos gêneros de primeira necessidade, em regra, custam mais do que em São Paulo. Esse é um texto que está dentro do livro Movimento Operário no Brasil, né, que é um livro de 1979. E aí a gente vê peraí, deixa eu continuar a questão. Essas condições de trabalho próprias de uma sociedade em processo de industrialização como a brasileira no início do século XX indicam a exploração burguesa, indicam como é a situação de trabalho, né, desses novos trabalhadores da indústria. Porque essa formação do movimento operário, essa situação, né, de direitos trabalhistas, ela acompanha o início da industrialização no Brasil, tá certo? Então, pouco a pouco, o Brasil está se industrializando a partir do final dos anos de 1800, né? A partir ali dos anos de 1850, mais ou menos, vai haver as primeiras estradas de ferro, o Barão de Mauá investindo à torta e à direita, abrindo indústrias ali na região do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Então, essa industrialização que começa muito lenta, né, a gente vai lidar com esse contexto. E aí há algumas coisas interessantes nesse texto, olha só. O salário é por obra. Então, eles não recebem mensalmente como a gente tem hoje. Eles recebem pela produção que eles fazem. Se você produz muito, você recebe muito. Se você produz pouco, você recebe pouco. E aí, né, lembra alguém que tem que fazer entregas de 7 da manhã, de 5 da manhã a 4 da manhã, né, para poder ter um dinheiro que cubra os seus custos, né? Tá aí, é essa situação do início do trabalhador industrial no Brasil, né? E aí, as condições de trabalho degradantes. 150 operários em uma sala com 4 janelas. O coronavírus, olha,
tá lá em cima, felicíssimo com essa situação. Além disso, o salário que vai diminuindo, que entra em uma escalada de diminuição pelos anos, exatamente porque vai haver um aumento da mão de obra, né? E aí esse exército de reserva contribui para que o aumento do exército de reserva contribui para que os patrões possam baixar os salários, né? E o salário que não cobre o custo de vida mensal. Porque eles alugam, galera, os quartos, não é casa, são os quartos. São as casas. Eles alugam as casas da própria fábrica, né? E aí esse custo de 25 ou 30 mil reais. O patrão não oferece a moradia, ele aluga a moradia, né? E são kitnets, galera. Vamos dizer as coisas como elas são. São kitnets, né? Uma coisa com 2 quartos e uma cozinha. 2 quartos, no caso, uma é a sala, outra é o quarto. E a cozinha. São 2 cômodos e a cozinha, né? Então, é uma situação de trabalho bem complicada. E aí, dá pra gente pensar sobre por que esses trabalhadores estão nessa situação. Primeiro, pela questão da necessidade, é óbvio, né? Segundo, uma noção moralizante do trabalho. Galera, a partir da formação desses núcleos urbanos, né, quando a gente percebe a formação desses núcleos urbanos, eu vou falar disso em um vídeo separado, certo? Que eu pretendo postar ainda essa semana para encerrar esse assunto, mas eu tenho que ver aí no planejamento. Na formação desses centros urbanos, galera, no Brasil, a gente vê... A gente vê uma legislação de controle social sendo formada. E essa legislação tem um caráter muito moralista. Dentro dessa legislação, existe a noção, né, passa a noção de que é moralmente, é melhor moralmente, né, o trabalho é valorizado, tá certo? Então há uma relação de moralização pelo trabalho. O trabalhador pobre, né, ele é digno porque ele trabalha. E aí, né, em oposição a uma ideia do vagabundo, do vida boa, do vida mansa e tal, que vai ser combatido, inclusive com legislação contra a vadiagem. O Rio de Janeiro tem uma lei, e várias outras cidades têm uma legislação contra a vadiagem, que considera a vadiagem um crime. Então, por exemplo, eles têm que andar com declaração de que eles trabalham no bolso, né? Que é para poder colocar, eu trabalho, a polícia, né? Porque a polícia tem a liberação para parar qualquer pessoa na rua para saber se é trabalhador, honesto, né? Ou vadio, tá certo? Então, há essa noção de moralização pelo trabalho. E aí, esse trabalho sem nenhuma garantia trabalhista, né? Que é o cenário que a gente estava colocando, que eu estava colocando há pouco. Não há garantias trabalhistas para esse trabalho, né? É o trabalho que você trabalha porque trabalha. Você trabalha porque tem que trabalhar. Você não tem nenhuma garantia de vida nesse trabalho, tá certo? E aí, galera, essas garantias trabalhistas, essa falta de garantias trabalhistas, ela faz com que vá se pautando, né, movimentos movimentos na luta pelas garantias, pelos direitos trabalhistas, tá certo? E esse processo, galera, eu coloquei aí movimentos grevistas e logo depois os imigrantes, porque eles estão ligados. Olha só, há uma historiografia, e aí eu vou justificar o que eu estava falando há pouco, né? Há uma historiografia mais tradicional que recupera uma memória desses movimentos operários que começa a partir dos movimentos organizados por imigrantes, tá certo? Havia uma ideia generalizada de que os movimentos operários só começam com a liderança dos imigrantes, porque movimento operário aquele negocinho organizado em um sindicato, né, que vai fazer assembleia e vai negociar com o patrão, e vai negociar com o Estado, vai fazer greve, tal e pá.
essa ideia, ela invisibiliza um histórico anterior. Galera, as reivindicações por direitos trabalhistas começam a partir do momento em que há exploração do trabalhador, tá certo? Então, os escravizados, eu falei na aula passada, como é que começa o trabalho no Brasil? Com a escravidão. Os escravizados faziam reivindicações por direitos no trabalho, tá certo? Por que eles não entram nessa leva? Porque eram outras relações de trabalho. Vou chegar aí, Jamile. Vou chegar aí. Guarda essa pergunta que ela vai ter resposta ainda nessa aula. Os escravizados, eles têm outras relações de trabalho, mas eles já lutavam pelos seus direitos, tá certo? Se o patrão bate demais, os escravizados revidam. Se o patrão não dá as condições de direito de vida, eles fogem. Ou simplesmente eles fogem porque não querem estar naquela situação. Então já é uma situação de resistência à exploração pelo trabalho, né? E aí, quando a gente passa para um trabalho assalariado, para esse trabalhador da indústria ou do comércio, enfim, quando a gente passa para o trabalho assalariado, esses trabalhadores que antes eram escravizados, eles continuam se organizando. Então, o histórico do movimento operário no Brasil, ele começa, né, com as organizações de trabalhadores negros, libertos, tá certo? Que é inclusive um texto que eu vou mostrar para vocês. Ele é um texto historiográfico, mas eu vou indicar para vocês lerem, tá certo? Que era exatamente o que eu estava falando no slide passado. É por isso que eu estou tratando dessa relação de trabalhadores libertos, né, e imigrantes. Porque a gente tem que colocar que o movimento operário no Brasil, ele começa a partir do momento em que começa a exploração pelo trabalho, né? Não é a partir do momento em que os imigrantes chegam. Essa ideia de que os imigrantes que trouxeram é porque muitas vezes a historiografia, né, principalmente na década de 30 até a década de 70, ela vai ter muita influência, ela vai ter muitos historiadores que são ligados a partidos de esquerda e tal. E aí esses historiadores, eles querem recuperar uma história dos próprios partidos, né? Então, por exemplo, para eles é mais válido, ou só é válido, né, o movimento que se chama, que se auto-intitula na época de anarquista, ou que se auto-intitula de comunista, ou de trabalhista, enfim, de qualquer ista ou ismo, né? Mas esses nomes, eles são trazidos pelos imigrantes, tá certo? Mas a reivindicação de direitos, ela não está ligada a esses nomes. Não é apenas esses nomes que reivindicam direitos. Os trabalhadores reivindicam seus direitos porque eles estão sendo explorados, e não porque eles conheceram Marx ou porque eles conheceram Bakunin, né? Não é porque eles conheceram esses autores que eles reivindicam seus direitos. Eles reivindicam porque eles têm noção da sua exploração, tá certo? Mas há um papel muito importante dos imigrantes nesse processo, tá certo? Os imigrantes, eles vão formar uma grande massa de trabalhadores na indústria brasileira. Por quê? Porque os imigrantes, eles já eram trabalhadores da indústria nos seus países de origem, tá certo? Os países da Europa já tinham passado por um processo, já estavam passando por um processo de revolução industrial. Então, é melhor para os patrões trazer eles, né? Além do mais, há uma noção de embranquecimento da população, tá certo? Isso está sendo discutido pau a pau com discussões sobre o embranquecimento da população. A escravidão já é vista como uma grande mancha na história do Brasil. Então, para apagar essa mancha, literalmente, eu tenho que embranquecer a população. Então, é jogar esses escravos para qualquer canto, né? E trazer brancos para poder embranquecer a população, tá certo? E aí há essa noção de embranquecimento, né? Junto com uma noção de trabalhador assalariado, do trabalhador operário, que já seja docilizado, que já conheça a dinâmica da fábrica, faz com que haja um estímulo cada vez maior para trazer imigrantes, né? Eu já falei isso na aula passada. E esses imigrantes desenvolvem um papel crucial no desenvolvimento do movimento operário. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para apresentar essas fontes para vocês. Olha só. Por causa dessa situação de opressão, o operariado se organizou em reuniões de trabalhadores, mais tarde chamadas de sindicato, que opunham a resistência usando as armas que possuíam.
As greves sempre foram de grande expressão na luta operária. As greves não buscavam apenas o aumento de salário, também tinham como objetivo o atendimento a outras reivindicações operárias, como o estabelecimento de um salário mínimo, a diminuição da jornada de trabalho, melhores condições de higiene, aprovação de uma lei que garantisse férias anuais remuneradas, tá certo? Então, a greve, ela surge nesse momento no Brasil como um meio, né, de reivindicação. Então, se estão ganhando em cima do meu trabalho, né, se agora estão ganhando em cima do meu trabalho, eu vou parar de trabalhar para eles pararem de ganhar e me darem alguma coisa, né? Há essa noção. E isso começa, galera, mais uma vez, antes dos imigrantes chegarem, tá certo? Não é apenas pelos imigrantes que isso acontece, certo? Então esse texto que eu vou tratar aqui, que eu vou mandar para vocês, ele fala de uma greve de 1906 pelos trabalhadores portuários. Os trabalhadores portuários, que são em sua maioria no Rio de Janeiro, negros, né? Não são imigrantes, tá certo? E aí esse panfleto ao operariado em geral. Companheiros, a reação policial já começou. Alguns de nossos companheiros já foram presos, sem saber qual o motivo. As cadeias de Santos estão abarrotadas de trabalhadores. E a deportação em massa de operários pela polícia do Rio já se faz sentir. Portanto, companheiros, somos chamados à luta pela nossa causa, luta pelas nossas reivindicações operárias. É a greve geral, em sinal de protesto contra todos os infames abusos e arbitrariedades de que são vítimas as classes operárias. A greve geral em todo o estado de São Paulo para fazer valer os nossos direitos menosprezados pela classe capitalista, burguesa e o clero governamental. Trabalhadores univos para seres fortes. Viva a solidariedade dos trabalhadores. Nesse panfleto, esse panfleto é de 1916, não tem a data aí, mas eu tirei do livro didático, ele é de 1916. Nesse panfleto a gente vê a influência desses imigrantes, né? A influência de ideias trazidas por esses imigrantes no movimento operário. Porque aí a gente vê expressões que hoje a gente tem noção, hoje a gente fala, né, de expressões comunistas ou expressões do movimento operário, que é uma luta contra a burguesia, contra as classes capitalistas, buscando a união dos trabalhadores, né, que fala de classes operárias, não é apenas o meu trabalho, são as classes operárias que estão sendo destruídas. E a citação aí clara, né, a deportação como um meio de repressão. Né? Então, o Estado brasileiro, que antes estimulou trazer os imigrantes, agora que esses imigrantes são um problema, né, vão deportá-los, vão mandar de volta para os seus países. E aí, esse papel dos imigrantes, né, em trazer essas influências, essas leituras da Europa, que estão se formando na Europa nesse momento, né, para cá. Por último, a divisão sexual do trabalho. Galera, a divisão sexual do trabalho, ela começa com o primeiro trabalho, tá certo? Dentro da industrialização do Brasil, dentro do processo de industrialização, no Brasil e no mundo, na verdade, a mulher trabalhadora, ela vai entrar na fábrica para desenvolver os trabalhos mais delicados ou mais precisos, né? E aí há essa noção do que é trabalho para a mulher e do que é trabalho para o homem. Então, o trabalho de costura, o trabalho de contagem de peças, enfim. São trabalhos que vão ser desenvolvidos por mulheres. Mas essas mulheres que estão trabalhando vão ter uma imagem colocada sobre ela que é de moral, que são mulheres imorais. Olha só o que é que diz esse texto. Tá falando da fábrica da Guararapes? Aquela fábrica lá, não posso falar o nome dela não, porque esse vídeo vai pro YouTube. Tá falando daquela fábrica lá?
Pois é, né? Vou nem citar condições de trabalho e salário naquela fábrica, né? Vou nem citar os grandes processos por uso, por uso de mão de obra escrava, né? Que o atual nome da Bernardo Vieira ali, como é? O atual nome da Bernardo Vieira tem não sei quantos processos no Tribunal do Trabalho por exploração do trabalho escravo. Só, né, jogar aqui. Mas é essa noção mesmo, Maria Rita, de que há um trabalho para ser desenvolvido pelas mulheres. Olha só o que é que diz esse texto. Durante muitas décadas, as mulheres que trabalhavam fora de casa eram suspeitas de não serem honestas. Vale dizer, castas e recatadas. Quando as mulheres de classe média quiseram trabalhar, tiveram de ouvir que estavam tirando o trabalho dos chefes de família. Assim, o trabalho remunerado manteve-se por longo tempo, reprovado moralmente, pois submetia a mulher a uma condição considerada imprópria ao seu sexo. Pode-se afirmar que a inserção de mão de obra feminina na esfera produtiva depende tanto das condições e das exigências do mercado, quanto da maior ou menor disponibilidade dada a situação familiar. A ideologia de que o trabalho remunerado da mulher é sempre um complemento ao do marido, crença que muitas mulheres ainda hoje internalizam e justifica os diferenciais de salário e a manutenção da segregação ocupacional. Galera, olha só. Alguns pontos nesse texto. Primeiro, eu queria deixar claro aqui para vocês que as reivindicações por inserção das mulheres no mercado de trabalho, elas historicamente são movidas por uma classe média, tá certo? Que busca trabalhar, mulheres de uma classe média, que buscam trabalhar e trabalhar fora de casa, né? E um trabalho remunerado. Isso não quer dizer que as mulheres já não trabalhassem, tá certo? Porque, por exemplo, a mulher escrava, ela trabalha a partir do momento em que ela é sequestrada para ser escrava, tá certo? Ela sempre trabalhou. Então, mulheres negras no Brasil sempre trabalharam. Elas não reivindicaram entrar no mercado de trabalho porque elas sempre estavam trabalhando, tá certo? A mulher pobre, branca ou negra, né, ela sempre vai trabalhar. E aí essa noção de complemento da renda familiar. Ela trabalha por uma questão de necessidade. E o acúmulo de jornadas duplas, né? Porque essa mulher pobre, ela vai trabalhar na fábrica, mas ela não vai deixar de cuidar da casa. E esse é um segundo trabalho tão pesado quanto o primeiro, né? E que não vai ser remunerado. E aí essa classe média, essas mulheres de classe média que reivindicam uma entrada no mercado de trabalho para poder ter um trabalho remunerado. Porque elas também trabalham, mas elas trabalham em casa. E o trabalho doméstico não é remunerado, né? Como a gente sabe. E é, né, o trabalho mais desvalorizado e o principal. Então essas mulheres, elas querem trabalhar agora fora de casa. E aí elas esbarram nessa moral do trabalho. Então o trabalho que é moral para todo mundo é imoral para as mulheres. Porque elas vão sair tarde da fábrica. Então se elas vão sair tarde da fábrica, elas podem ser estupradas. Então se elas podem ser estupradas, imoral, né? Porque uma mulher andando no meio da rua de madrugada não quer ser estuprada? Lógico que ela vai ser estuprada. Então a culpa é dela, tem que ficar em casa, né? O assédio dentro das fábricas. Esses homens, esses pais de família, né, eles assediam as suas trabalhadoras. Eles sabem o que é o contexto da fábrica. Então por isso que eles não querem aquele contexto para suas mulheres e suas filhas, né? E aí essa noção do trabalho como imoral. Mas mesmo assim, a mulher, né, ela está inserida no mercado, ela está inserida nessa lógica, tá certo, de trabalhadores, desde o início do trabalho no Brasil, tá certo? Então sempre vão haver mulheres trabalhando, tá certo? E mulheres reivindicando melhores condições de trabalho. Mulheres reivindicando que não haja o trabalho infantil, ou que ela possa ter licença maternidade,
que ela não tenha que parir no trabalho, ou que ela não perca o seu emprego por ter um filho, né? Ou que ela não tenha que sair do seu emprego e ficar sem renda enquanto está grávida, tá certo? Então são reivindicações também do movimento operário feminino, ele existe também, tá certo? E aí, esse uso da ideologia do trabalho remunerado, sempre como um complemento, né, que justifica a má remuneração das mulheres no trabalho. Porque como o salário principal da casa vai ser do homem, então a mulher vai receber menos. Eu posso pagar menos para a mulher. Porque o salário do homem vai equilibrar ali as contas da casa. E a noção de que as mulheres elas geram um custo maior. Então eu tiro esse custo do salário dela. Porque ela vai ter descanso maternidade, ela vai ter uma parte do mês que vai estar um pouco menos produtiva, enfim. Então eu tiro esse custo do trabalho dela. Tá certo? E aí isso tudo para uma lógica de trabalhos diferenciados, salários diferenciados e a segregação ocupacional. Tá certo? E aí, galera, esses trabalhadores, eles vão formando, né, durante essas primeiras décadas do século XX, né, a partir dos anos 1900, então 1900, 1910, 1920, eles vão formando nessas décadas esse movimento operário. E vai ser um contexto na República, né, de várias greves. Em 1917, a gente tem a primeira greve geral no Brasil, que para os trabalhadores do Brasil inteiro, tá certo? Então, no contexto urbano, e aí eu tô falando aqui do contexto urbano, galera, eu quero marcar isso, no contexto urbano, esses trabalhadores vão formando o movimento operário, tá certo? Em diversas frentes, cada um do seu jeito. Então vai ter o movimento de trabalhadores anarquistas, vai ter o movimento de trabalhadores comunistas, vai ter o movimento de trabalhadores, né, sem nenhuma influência ideológica, vai ter esses agrupamentos, essas associações, né, das periferias, que depois a gente pode considerá-las movimentos de trabalhadores, mesmo elas sem dizer que são movimentos de trabalhadores, são movimentos de trabalhadores, né? Por exemplo, um clube que reúne trabalhadores do porto. É um sindicato? É um movimento de trabalhadores? É. Eles podem não se chamar assim. Mas quando a gente vê, por exemplo, a ata das reuniões, quando a gente vê o que eles discutiam, eles estão discutindo as condições de trabalho. Eles estão discutindo a realidade deles. Então, é um movimento de trabalhadores. E aí esses movimentos passam por esse histórico de reivindicações. E essas reivindicações só vão ser estabelecidas a partir da década de 30. Olha só. De março de 1931 a fevereiro de 40, foram decretadas mais de 150 novas leis de proteção social e regulamentação do trabalho em todos os setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais ocorridas no Brasil com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou a legislação trabalhista, que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e e as formas de proteção. Eu adoro essa questão porque ela coloca uma oposição aí que a gente encontra também em debates historiográficos e que é uma questão muito forte, né, para ser discutida. Vamos ver. A ideia, galera, de que a partir do Estado Novo, a partir de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas, com o golpe e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, tá certo? Getúlio Vargas e a ditadura do Estado Novo concede direitos trabalhistas. Ele dá direitos trabalhistas. Olha só o que diz esse cartaz. As leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria,
tem procurado amparar as classes trabalhadoras devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Gente, eu estou falando aqui há 1 hora de que os trabalhadores brasileiros eles estão organizados desde o momento em que começaram a ser explorados. Aí precisou um gaúcho dar um golpe no Estado, dar um golpe na República, começar uma ditadura e dar as leis aos trabalhadores. Ele deu. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa que não combina aí? Os trabalhadores estão gritando há mais de 40 anos que eles querem direitos trabalhistas. Aí, na propaganda da ditadura, eles deram. E aí, nessa ditadura do Estado Novo, é que nasce essa noção de trabalhismo dentro do movimento dos trabalhadores. Tá certo? E essa noção de que o Getúlio Vargas é o grande representante, né, do trabalhismo no Brasil. Quando, na verdade, o que o Getúlio Vargas fez, o que a ditadura do Estado Novo, o que o ditador Vargas e a ditadura do Estado Novo fez, foi consolidar leis que já existiam. Então, a consolidação de leis, das leis trabalhistas, a famosa CLT, criada por Vargas, na verdade, reúne legislações estaduais em torno de uma só legislação nacional, tá certo? E coloca reivindicações históricas dos movimentos dos trabalhadores. Então não é uma CLT que Vargas acordou um dia e decidiu assinar. Putz, hoje tá calor pra caralho. Bota uma CLT aí que eu assino agora. Não faz sentido, entendem? Então são reivindicações históricas dos trabalhadores que são colocadas na CLT. Professor, então por que ele disse que foi ele que colocou? Primeiro, por uma questão de propaganda. Segundo, para abafar os movimentos dos trabalhadores. E aí, respondendo a pergunta de Jamile, por que os sindicatos são tão criticados? Na história da República Brasileira, né, a partir, inclusive, desse, né, institucionalmente começa com Vargas, a partir da ditadura do Estado Novo, há a criação desse, como é que chama? Da fábula, né, da mentira, do mito, da ameaça comunista. E aí, essa ameaça, né, dentro do bloco da ameaça comunista, dentro desse saco da ameaça comunista, entram os sindicatos. Porque os movimentos trabalhadores, eles vão ser criminalizados, certo? Durante a ditadura do Estado Novo, eles vão ser criminalizados, né? Os sindicatos vão ser aparelhados pelo Estado. O Vargas, ele torna os sindicatos parte do Estado, parte da Justiça do Trabalho, e coloca na liderança dos sindicatos, né, indicações do próprio governo, do próprio Estado. Então os sindicatos não vão ter mais, vão ter pouco a pouco, né, a sua legitimidade questionada por esses trabalhadores. Quer dizer, como é que você, o líder do sindicato, tem ligação com o patrão? Como é que você negocia com ele os nossos salários e você está bebendo na casa dele? Não tem sentido isso. Então, há um processo de desmantelamento dos sindicatos, tá certo? E, atrelado a esse desmantelamento do sindicato, né, há o processo de propaganda, de criação, né, de destruição da imagem dos movimentos operários, dos movimentos de trabalhadores por todo o Brasil. Então, há sempre essa dificuldade de reorganizar os movimentos de trabalhadores desde o primeiro grande impacto que eles sofreram, que é a ditadura do Estado Novo. Então, vocês pensam só como é. Os trabalhadores estão há pelo menos 40 anos se organizando, né? Vamos colocar ali do final da década de 80, dos anos 1800, até 1930. Eles estão há mais de 40 anos se organizando, tá certo? Então, cai uma ditadura. Essa ditadura, ela barra essa organização. Além de barrar essa organização, ela pega as reivindicações e bota para si. Eu dei essas reivindicações. Tá certo? Giovana, você foi, olha.
cirúrgica. Você vai fazer limpa medicina? Porque no momento você foi cirúrgica. Essa noção de que as mulheres ganharam o direito ao voto, de que os LGBTs ganharam o direito do casamento, né? Ou enfim, o que quer que seja. De que as mulheres trans ganharam o direito de ser reconhecida legalmente. Ou de que os trabalhadores ganharam a CLT. Não ganhamos nada. E nem nada está garantido. Tá certo? Então, vamos lá. Organizando. O movimento operário sendo organizado, né, desde o momento que começa a industrialização no Brasil. Esse movimento operário está sendo organizado a partir de 1930, a partir de 1943, na verdade, que é quando se estabelece a CLT, mas a partir de 1930 há uma série de leis aprovadas, né? Então, a partir de 1930, algumas conquistas destes trabalhadores dentro do contexto de ditadura do Estado Novo. Então, são conquistas, sim, mas, por outro lado, vai haver a perseguição de líderes dos trabalhadores, vai haver a repressão, vai haver a censura. Então, conquistas por um lado, né? Repressão por outro, tá certo? E aí o grande Vargas, o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, que, como todo bom pai, né, não faz nada, pega... como a imagem do pai tradicional brasileiro, não faz nada, posta a foto no Instagram, quando na verdade quem limpa a bunda do filho é a mãe, né? E só faz depois que o filho chora muito ou está em completo estado de desespero. E depois, né, no final, ainda pega o beco, né, fingindo que nada aconteceu. E quando o filho vai dizer que fez alguma coisa, né, quando o filho vai dizer que eu conquistei pelo meu suor e trabalho, ele bate na criança, né? Então, realmente, Vargas é o pai do pobre. Vargas realmente aí, ó, pai para caralho. Pode botar, é o paizão. Galera, eu vou pular essa questão só porque já é 9h30 e a gente precisa encerrar, mas é o último ponto da aula, tá certo? Um novo sindicato para o novo Brasil. A partir do final da ditadura do Estado Novo, galera, a partir desse final, de 1945, há um processo de reorganização, tanto do movimento dos trabalhadores, quanto de vários movimentos sociais no Brasil, tá certo? Então há um movimento de reorganização política, tá? A partir de 1945. Então há um movimento de efervescência, nascimento dos partidos, tará, pipipipopopó. Tá certo? Até 1964. Porque o que a gente tem em 1964? Ditadura novamente. Então, essa ditadura novamente vai barrar outro processo de reorganização do movimento dos trabalhadores. Tá certo? Então a gente tem esse contexto entre 50, né? Entre o final da década de 40, a década de 50 e o iniciozinho da década de 60, que vai ser um momento de efervescência política, né? De reorganização social, dos movimentos sociais. E aí a ditadura em 1964, tá certo? Então, na ditadura, as leis trabalhistas vão ser, de alguma forma, reorganizadas, tá certo? É mantida a CLT se coloca como uma conquista histórica, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma concessão da ditadura, né? É uma criação da ditadura. O INPS, que hoje é o nosso INSS, né? O INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, é uma criação da ditadura, né? Para lidar aí com a aposentadoria, para lidar com as questões sociais ligadas ao trabalho. Mas, por outro lado, há novamente o desmantelo dos sindicatos que estavam em processo de reorganização, né? E o arroxo salarial. Então, a ditadura, ela controla a situação dos trabalhadores, tá certo? Para que ela faz isso? Para evitar novamente a questão da oposição ao governo. Porque os trabalhadores, eles reconhecem na ditadura a imagem do patrão que explora, tá certo? Eles reconhecem na ditadura o apoio desses patrões. Então, a ditadura é o inimigo. É o inimigo materializado,
tá certo? Então, esses trabalhadores vão lutar contra a ditadura. Entende? Então, é por esse processo que há a concessão de alguns direitos trabalhistas para poder controlar esses trabalhadores. Por outro lado, a perseguição, né, a força policial batendo nos trabalhadores, enfim, tudo isso, né, para garantir que eles não se rebelem contra, por exemplo, a política de arrocho salarial, né? O arrocho salarial, né, que é segurar os salários, que é estabelecer por decreto qual é o salário de cada área, o arrocho salarial, que é para poder segurar a inflação. Tá certo? Então, a ditadura, ela consegue, né, ela concede alguns direitos trabalhistas e ela consegue controlar a economia, ela consegue o chamado milagre econômico, à custa dos próprios trabalhadores. Tá certo? A partir de 1970, o novo sindicalismo. Esse sindicalismo ressurge, né, com a pauta da redemocratização, que é o que eu estava falando agora. Eles enxergam na ditadura essa ameaça, então a bandeira da redemocratização vai ser levantada por esse novo sindicalismo, né, e um sindicalismo que tenta recuperar as suas lideranças. Por quê? Porque desde o Estado Novo que o sindicato vem sendo desmantelado. Ele passa por um processo de tentativa de reorganização durante a década de 50, mas ele vem sendo desmantelado, por exemplo, com as suas lideranças, né, como eu já falei, sendo questionadas pelos próprios trabalhadores, né? Porque colocam pessoas que não têm legitimidade diante dos trabalhadores. Então esse novo sindicalismo é porque é um sindicalismo que vai ser organizado de uma forma diferente, né? Ele vai ter na sua lista de reivindicações questões sociais muito além do trabalho, tá certo? Ele vai discutir muito além do trabalho, e é um sindicalismo que influencia, inclusive, a criação de partidos no final da ditadura, como Partido dos Trabalhadores. Então, por exemplo, durante a década de 70, a gente tem a grande greve do ABC Paulista, que está aí a foto desse líder sindical aí, na greve do ABC Paulista. Menina, desculpa galera que eu estava gravando. A foto desse líder sindical aí na greve do ABC Paulista. E aí esse gatinho aí, ele vai liderar uma greve que vai durar uns bons, que vai perdurar por quase toda a década de 70, né? Um estado de greve quase permanente, porque eles entram e saem da greve por direitos trabalhistas, mas também para enfraquecer a ditadura, né? Pela reivindicação da democratização. Até a Constituição de 88. A Constituição de 88 é o grande marco legal que estabelece esses direitos trabalhistas. E aí a gente volta para o contexto do início da aula, né? Para o contexto de hoje. A Constituição de 88 estabelece esses marcos e coloca a CLT, por exemplo, como um grande conjunto de leis que não podem ser alteradas, mas ela vai ser, a cada ano, né, por políticas diversas dos governos, vai ser driblada, né? E aí a gente vê, por exemplo, hoje, o contexto da chamada modernização das leis trabalhistas, ou, né, de retirada das leis trabalhistas, né, de retirada dos direitos trabalhistas. Essa modernização nada mais é do que tirar algumas garantias para poder melhorar os lucros e o nível de investimento das empresas, tá certo? Então, quando a gente vê, por exemplo, aquela situação dos motoboys, a gente tem a noção hoje de que eles estão lutando por direitos, né? Por direitos básicos que estão historicamente estabelecidos, mas que não estão dados, mas que não são garantias para todos. E é por isso que eles a reivindicam, tá certo? O que eu tentei montar aqui nessa aula é o histórico desses direitos para vocês perceberem que nem tudo sempre esteve como está, né? E nem tudo se mantém, certo? É por isso que é interessante estar sempre atentos e conhecer a história dos direitos trabalhistas e de quem se opõe aos direitos trabalhistas, tá certo? Para a gente não cair, por exemplo,
nesse discurso aqui, ó, dessa empresa de mídia aí, que considerava desastroso o 13º salário, no momento em que ele foi criado, em 1962, um pouco antes da ditadura. Então, essa galera, ela sempre vai reivindicar uma voz, ela sempre vai dar voz a essa preocupação com a economia, a essa preocupação com os níveis de investimento, a essa preocupação com o lucro e tal e pá. Enquanto nós que estamos aqui embaixo temos que nos ligar em quem falava por nós antes, né? Em quem reivindicou por nós antes, para que hoje, por exemplo, a gente tenha um salário mínimo, a gente tenha a garantia do 13º, a gente tenha a garantia das férias, a gente tenha o FGTS, né? Então, nós hoje só temos esses direitos porque uma galera apanhou, morreu, foi presa, foi deportada, né? Durante um século inteiro, para que a gente hoje tenha esses direitos. E mesmo assim, com as mudanças que acontecem nos modos de produção do capitalismo, né, esses direitos não estão garantidos para todos, porque a gente tem agora outros tipos de trabalhadores surgindo, a gente tem outros trabalhos surgindo que não entram mais nessa lógica, mas que mesmo assim merecem os seus direitos garantidos. Mesmo assim tem que ter os seus direitos garantidos, porque é uma questão de sobrevivência, né? É uma questão de sobrevivência dentro da lógica do trabalho. É uma questão de não trabalhar até morrer mesmo, né? Mais a questão do não trabalhar até morrer mesmo, que a gente tem aí que manter, tá certo? Então, galera, como diz a música, é preciso estar atento e forte. Não tenhamos medo de temer a morte. É sobre isso que eu queria falar com vocês, tá certo? Há alguma dúvida? Há alguma coisa que vocês queiram que eu volte? Qualquer coisa, vocês podem me procurar pelo privado ou rever esta aula, tá certo? Mas de maneira bem rápida e organizada, o que eu quero dizer para vocês é voltar, né, esse histórico dos direitos trabalhistas. Esse movimento operário que começa a partir do momento que inicia um operariado no Brasil, não a partir dos imigrantes, né, a partir do momento que inicia o operariado no Brasil, e que reivindica direitos que só vão ser conquistados lá na ditadura do Estado Novo. A ditadura do Estado Novo, que foi uma ditadura que desmantela os movimentos operários, né, mas que concede esses direitos. Depois o contexto da ditadura e o da redemocratização com o estabelecimento desses direitos em Constituição, tá certo? Qualquer coisa vocês reveem o vídeo. Aline, vou passar as questões sim, tá certo? Vou passar uma lista maior do que essas questões que eu trouxe aqui, tá? Ou hoje ou amanhã. Ou eu posto hoje no final da tarde, ou eu posto amanhã pela manhã, tá certo? Vou ver aí, dependendo da minha coragem, e dependendo da minha coragem não, brincadeira. Mas dependendo do que acontecer na minha vida no dia de hoje, porque nem eu tenho certeza, tá certo? Então, se está tudo bem para vocês, também está tudo bem para mim. Tchau, galerinha da gravação.